Boa noite, torcedor fiel bicolor. Tamo junto para mais um vídeo no canal MB Paixão. Vamos falar do Papão da Curuzu, o maior time do norte e centro-oeste do Brasil. Positivo? Hoje a gente vai falar do término da dívida do Paysandu, Transferban, certo? Vamos falar também de contratações, reforços. Tem jogador deixando o Paysandu, certo? Frontini deu coletiva e esclareceu muita coisa em relação a reforços para o Paysandu, né? Vamos falar da tabela do final da 21ª rodada, né? Vamos falar aí do final dessa 21ª rodada, na verdade, final da 22ª rodada da Série B, né? Vamos fazer um balanço aí do que a gente pode esperar para a 23ª rodada, né? Próximo jogo do Paysandu é contra o Operário, tá? Na Curuzu, certo? E tudo isso a gente vai comentar depois da vinheta, tá certo? Então aguardem aí que a gente volta já já, beleza? Ok, torcedor fiel bicolor. Estamos de volta, né? Bora dar continuidade no vídeo aqui. E sem mais delongas, a gente vai falar, né, de tudo que aconteceu essa semana no Paysandu, né? Eu não gravei vídeo nem na segunda, nem na terça, né? Tô gravando vídeo hoje, quarta-feira, certo? E assim, a gente tá voltando aqui com algumas novidades para vocês, beleza? Bora lá, bora falar do Papão, né? O que tem para essa semana sobre o Papão da Curuzu, né? Vamos falar do elenco, né? Vamos falar do elenco do Paysandu, como é que o Paysandu vem se preparando para essa próxima rodada, né? O Paysandu, por exemplo, que ontem, na terça-feira, foi obrigado, vamos dizer assim, foi obrigado a liberar, né, o seu zagueiro Luan Freitas, tá? O Fluminense solicitou o retorno do zagueiro que atuava pelo Paysandu por empréstimo, tá? Do clube carioca, certo? Porém, o Fluminense parece que não tem interesse, né, em aproveitar o Luan Freitas, principalmente nesse momento. Então, qual foi a situação? Ele solicitou o retorno do atleta ao Clube das Laranjeiras, mas vai emprestá-lo novamente agora para o Juventude, né? E o Luan Freitas vai acabar disputando aí o resto da Série A, né? Com o time alviverde aí, beleza? Minha opinião sobre essa saída do Luan, tá? O Luan, para mim, não é que ele seja um jogador ruim, né? O Luan é um jogador de lua. O que é um jogador de lua? Ele oscilava partidas boas e partidas ruins. O Luan Freitas já me fez muita raiva. Essa que é a verdade. Por quê? Porque já entregou gol, né? Já fez alguns gols também, mas já entregou gol e sabe aquela entregada que nem juvenil, nem jogador de várzea faz? O Luan Freitas já fez, certo? Ultimamente, o Luan Freitas vinha atuando pelo Paysandu na lateral direita, que para mim não funcionava. Ele fez ali nessa posição, ele fez 1 ou 2 jogos bem, o resto matou, o resto era -1. Um desses jogos que ele atuou bem foi lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Mas mesmo assim o Paysandu ainda tomou aquele gol do Atlético, certo? Tudo bem? E aí, assim, esse desligamento do Luan, ele caiu meio que como uma bomba, né? Porque o Paysandu, ele não tem tantos zagueiros assim, né? Não tem tantos zagueiros assim. E parece que o Claudinei não confia na parte defensiva do Edilson, na lateral direita, né? Tá? Por isso o Edilson não é titular. Ele vê o Edilson mais como aquele ponta, né? Como aquele jogador que pode entrar no segundo tempo ou no decorrer da partida
para dar um gás ali na frente, né? Ou seja, é um jogador que apoia muito o ataque, mas a parte defensiva ali, as costas, né? Ele sente ali uma deficiência no Edilson, por isso que ele não tem o Edilson como jogador titular. Então o Luan vinha atuando ali como lateral, né? Só que para mim não funcionava, porque quando o Paysandu tinha bola, ele jogava como lateral. Mas quando o Paysandu não tinha bola, ele atuava como zagueiro, né? E acabava ficando ali numa situação com o Thales, onde um acabava esperando pelo outro, e aí algumas cagadas aconteciam, né? Tá certo? Então, ó, essa última partida agora. Essa última partida contra a Chapecoense, que foi 2-0, tá? O primeiro gol foi falha do Luan. Ele não marcou o atacante e ele também ainda deixou a bola passar. A bola veio cruzada entre ele e o goleiro. O atacante da Chapecoense, né, o Walter Klaas, chegou primeiro na bola e fez o gol, sendo que a bola passou pelo Luan, né? Passou, na verdade, por toda a zaga, mas ele era o último homem, ele que estava ali marcando o Walter Klaas e vacilou. Então, assim, o Paysandu perde uma peça, né, num momento onde o Paysandu ainda não está contratando ninguém, né? Isso aí realmente é uma baixa, mas eu não vejo aquela terra arrasada para dizer, porra, perdemos um jogadorzaço. Eu não concordo, né? Não concordo com isso aí, perfeito? Tá? Não concordo. Eu acho que ninguém é substituível, principalmente o Luan, que vinha entregando, vinha falhando, né? Alternava uma partida boa, 3 ruins. Então, para mim, sinceramente, já vai tarde. Já vai tarde, né? Tá beleza? Já vai é tarde. Eu não gostava do futebol dele mesmo. Assim como eu também não gosto, né? Dessa ideia do Claudinei de colocar um zagueiro na lateral direita. Ou ele joga com o Edilson ou ele joga com o Brian. Um dos dois, ele tem que escolher, né? E assim sucessivamente. Beleza? Vamos falar aqui de outra situação, né? Que é o transfer ban, né? O Frontini deu coletiva essa semana, né? Que quem é o Frontini? Frontini, para quem não sabe, é um argentino naturalizado brasileiro que é executivo de futebol do Papão da Curuzu, beleza? Ele esclareceu alguns pontos na sua entrevista coletiva, né? Dizendo o seguinte, que o Paysandu tinha jogadores engatilhados logo no início da janela, onde sofreu a punição, e por conta da punição perdeu esses jogadores que estavam já conversados com o Paysandu. Os jogadores acabaram partindo para outras equipes, certo? Do futebol sul-americano e até daqui do Brasil mesmo, né? E aí o que acontece? A punição durou tanto tempo que o Paysandu teve que conversar com novos atletas, tá? Mas até aí a gente já sabia, né? A grande diferença agora, a grande novidade é o seguinte: o transfer ban ele está sendo pago por esses dias agora, né? O que tem de mais certo é que até amanhã, quinta-feira, essa dívida esteja sanada e a partir de sexta o Paysandu já possa divulgar ou anunciar novos atletas e escrever no bid, certo? Tudo bem? Então, assim, o Paysandu tem esse fim de semana, né? Tem esse resto de semana, tem mais a outra semana, até, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, para poder contratar jogadores, já que a janela fecha, se eu não me engano, dia 3 ou dia 4 de setembro, né? Tá? Então, o Paysandu corre contra o tempo, essa é a verdade. E o Frontini, na entrevista, ele disse, né? Ele fez uma declaração, ele fez uma fala, vamos dizer assim, que assustou um pouco, né? Ele disse que o Paysandu tem um pré-contrato com 2 atletas, né? Que o Paysandu tem um pré-contrato com 2 atletas, só que esses 2 atletas atuam na Série C e que esses atletas, para vir de imediato para o Paysandu,
esses times teriam que ser eliminados da competição para que pudessem se transferir para o Papão da Curuzu. Aí surge, nesse momento, várias perguntas, né? Várias indagações que você, torcedor bicolor, pode estar se fazendo nesse momento. A gente vai já falar delas, mas antes, eu queria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal se você não for inscrito, e ao se inscrever, ativa o sininho para as notificações para que você não perca nada, nenhuma novidade aqui do canal MB Paixão. Positivo? E ainda, além de curtir, compartilha e comenta, que a gente vai dar toda a atenção para você aí nos comentários, beleza? Mas continuando o que a gente estava dizendo, com essa perspectiva do Frontini, surgem muitas indagações no Paysandu, para nós torcedores do Papão da Curuzu. A primeira, esses jogadores vão vir de onde? Primeiro ponto, né? Segundo informações, esses jogadores atuam em times da Série C, como eu falei. Aí, né, você se pergunta, será que são atletas com qualidade técnica suficiente para tirar o Paysandu dessa situação? Será que esses jogadores desse pacotão da Série C, eu vou chamar assim, desse pacotão da Série C, têm condições de brigar pela posição de titular no elenco bicolor? Ou eles são atletas que vêm para tapar buraco, para compor elenco e para fazer com que a gente calhe a nossa boca? Nós, torcedores, fiquemos quietos na arquibancada. O Paysandu contratou. Se não deu certo, é detalhe, né? Se não deu certo, é consequência, né? Paciência. Eu creio que o Paysandu, né, faz muito errado. Eu não sei quem são os jogadores, eu quero deixar bem claro aqui. Eu não tenho a informação de quem são os atletas que o Paysandu está fechando o negócio, tá? Existem rumores, mas não tem nada confirmado. A gente só vai confirmar isso aí quando o Paysandu anunciar esses jogadores, perfeito? Mas será que para tirar um time da zona do rebaixamento da Série C e manter o Paysandu na zona de rebaixamento da Série B e manter o Paysandu na mesma Série B, será que esses jogadores eles têm caixa o suficiente? Será que eles têm essas condições, futebolisticamente falando? Será que eles vão chegar no Paysandu e vão arrebentar para tirar o Paysandu dessa zona do rebaixamento? Eu tenho cá minhas dúvidas sobre isso, né? Tenho cá minhas dúvidas. Existe um rumor também, esse sim com nomes, a gente pode dar nomes para esses aí, é a possibilidade do Pedro Vitor fechar com o Paysandu. Para quem não sabe, esse Pedro Vitor é aquele mesmo atleta que atuou no Remo ano passado, quando o Remo teve seu acesso para a Série B. Ou seja, esse Pedro Vitor, ele jogou no Fortaleza. Aí vale a pena você pesquisar em que momento ele passou pelo Fortaleza. Se foi naquele Fortaleza que veio da Série C, passou pela B e chegou na A, ou se foi esse Fortaleza que já está brigando aí por Libertadores, Sul-Americana, parte de cima da tabela do Brasileirão da Série A, certo? Ele passou por mais um time aí, pequeno, cara, um time pequeno, não me recordo o nome agora, né? E depois foi para o Náutico. Aí eu faço a mesma indagação, né? Esse jogador, ele passou pelo Náutico em que momento? No momento que o Náutico estava disputando a Série C lá com o Paysandu, que naquele pênalti polêmico em cima da gente lá, o Náutico empatou o jogo, levou para os pênaltis, se classificou e subiu para a Série B e a gente ficou chupando o dedo por causa daquele safado daquele árbitro. Pois é. Em que momento esse Pedro Vitor passou pelo Náutico, né? Aí do Náutico, para onde o Pedro Vitor foi? Cadela de Peruca, né? Acessório de Canoa. Aí o Acessório de Canoa disputou a competição, foi a Série C, subiu, né? Conseguiu o acesso para a Série B. E o Pedro Vitor, o que aconteceu com ele? Foi vendido para um clube da Coreia do Sul. Ou seja,
é mais um jogador que o Paysandu tá de olho, que é de Série C, papai. Que é nível de Série C. Se o Paysandu fechar com o Pedro Vitor, eu espero que essa passagem pela Coreia, e eu vou te dar uma surpresa ainda, tem uma surpresa sobre esse time da Coreia que ele joga. Essa passagem pela Coreia do Sul tenha melhorado o futebol dele, né? Porque a gente não sabe. Eu não sei onde passam os jogos do time da Liga Coreana. Eu não sei, certo? Então eu não assisto. Tudo bem? Agora, eu te pergunto, sabe que divisão o clube que o Pedro Vitor atua na Coreia disputa? Série B da Coreia. Esse Pedro Vitor, ele atua num time da Série B da Coreia do Sul, papai. Olha quem o Paysandu vai buscar, certo? E detalhe, esses jogadores eles vão ser contratados para tirar o Paysandu da zona do rebaixamento. É a última cartada da diretoria para tirar o Paysandu da zona do rebaixamento. Aí você pode estar pensando, mas a janela está acabando. Os jogadores bons já foram embora, né? Os jogadores que têm qualidade já estão empregados. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Nós vimos aí as oitavas da Libertadores, né? Vou dar um exemplo, aquele time do Atlético, perdão, do Nacional, né? O time do Nacional da Colômbia, certo? Que disputou, acho que é o Nacional, é o Nacional, que disputou agora com São Paulo a vaga para as quartas de finais da Libertadores, certo? E assim, tudo bem, vocês podem alegar que o Paysandu não tem dinheiro, que o Paysandu não tem bala na agulha, porém, o Paysandu disputa o Campeonato Brasileiro da Série B, que é muito mais, vamos assim, vantajoso de forma, assim, de que maneira é vantajoso? É muito mais vantajoso para o atleta disputar esse campeonato da Série B do que disputar um campeonato do seu país, mesmo sendo a Série A. Por quê? Porque aqui nós temos visibilidade. O atleta, quando ele vem para o futebol brasileiro, ele ganha visibilidade. E um atleta jogar no Paysandu, que é um clube de massa, pode fazer com que esse atleta se destaque para o mundo todo e vá parar, inclusive, na Europa, sem ter disputado uma Série A aqui no Brasil. Então apresenta um projeto para um atleta de um time como o Nacional da Colômbia, como outros times daqui da América do Sul, certo? Uruguaios, times colombianos, times argentinos, mas jogadores de qualidade. Não é jogador meia boca, não é jogador em fim de carreira, muito menos jogador bichado, perfeito? Então é isso que eu venho dizer aí para vocês, ok? Ventilou-se na mídia, né? Um lateral que está na mira do Papão da Curuzu, que é o Cedric. Não é o Cedric Soares, lateral direito do São Paulo. É o Cedric, lateral direito também, só que ele joga no Londrina, né? Ele joga no Londrina e esse jogador, muita gente diz que é difícil ele vir para o Paysandu, porque o Londrina está classificado para a próxima fase da Série C, certo? Porém, esse cara já foi atleta do Claudinei no próprio Londrina. Então, eu acho que se o Claudinei ligar para ele, né, apresentar um projeto para ele, ele pode vir disputar a Série B pelo Paysandu, né? Isso aí vai depender da diretoria, do nosso executivo de futebol e principalmente, né, do que o Claudinei pode fazer aí pelo Paysandu com relação a esse atleta, né? Um outro jogador que também foi mencionado, né, na mídia, principalmente na mídia alternativa, o nome desse atleta eu vi no vídeo do nosso Bancada Bicolor, né, no vídeo do canal Bancada Bicolor,
né, que é o nome do atacante Léo Passos, que atua pelo Ituano, né, também da Série C. Por isso que eu chamo de pacotão da Série C, né? O Léo Passos, ele atua pelo Ituano. O Ituano tem chance de classificação, porém, restam 2 rodadas da primeira fase da Série C para serem disputadas. Então, provavelmente, se vier, esse jogador só vem daqui a 2 semanas assinar o contrato, só vai jogar daqui a 3 semanas. Ou seja, ele vai ficar no mínimo fora 2 rodadas a partir de agora. Se a gente for contar, serão no mínimo 2 rodadas da Série B sem o atleta. Então a gente não vai poder contar com ele agora, certo? A gente vai ter que esperar a vida do Ituano ser decidida lá na Série C, certo? Já no programa Liberal Mais, né, da Rádio Liberal, ventilou-se um interesse do Paysandu, né? O interesse do Paysandu num atacante, né? Tá? Esse atacante ele atua no Ipiranga, tá? Que é o Galego, né? Galego, atacante do Ipiranga, perfeito? Porém, esse atacante ele é um ponta. Eu acho que ponta o Paysandu já tem demais. Eu creio que o Paysandu, assim como o Pedro Vitor, ele é um ponta também. Eu acho que ponta, né, já é o suficiente o que nós temos. Né? Daqui a algumas rodadas a gente vai estar contando com o retorno do Rossi, tem o Marlon, tem o Marcelinho, tem o Garcês, tem o Vini Faria, né? Tem o Edinho, que retornou de contusão. Então eu acho que o Paysandu tem o Pedro Del Valle, né? Tá? Que atuou na última partida contra o Chapecoense, que para mim foi uma queimação, né, do treinador com relação ao Del Valle, tá? Mas tem muito ponta, então não tem por que gastar dinheiro com ponta. Eu acho que não é a prioridade. A prioridade é um reserva de altura para o Diogo Oliveira. O Benítez não está dando conta do recado, tá? A contratação de mais um lateral esquerdo, tá? Mais um lateral esquerdo. PK não tem condições. PK não tem condições, né? Por falar em zagueiro, né? O Paysandu repatriou, né? O Paysandu repatriou não, que ele não estava fora do Brasil. Mas o Paysandu também chamou de volta o zagueiro Yarley, né? Que estava emprestado para o Fortaleza, mas não estava sendo aproveitado. Então o Paysandu chamou de volta. Como o Paysandu não pode escrever no BID devido ao transfer ban, ele foi integrado à categoria de base, né? Mas a qualquer momento pode retornar para o profissional, já que o Paysandu perdeu o Luan Freitas, né? Que vai retornar para o Fluminense e vai ser emprestado novamente agora para o Juventude. Perfeito? Tudo bem? E assim, galera, vamos para a tabela, vamos aproveitar esses minutinhos para analisar a tabela da Série B, ver como ficou, né, essa situação do Paysandu aí, para a gente poder encerrar o vídeo. E enquanto a gente tem acesso aqui à tabela, eu queria que você fosse deixando seu like, né? Não sai do vídeo sem deixar o teu like, tá? Curte o vídeo, né? Se inscreve, ativa o sininho para as notificações, comenta e compartilha, tá? Tudo bem? Bora lá. Paysandu, né, atuou no domingo, né? Sendo derrotado pela Chapecoense por 2-0, tá? No domingo nós tivemos Atlético Goianiense 1, Ferroviária 3. Parece que a Ferroviária realmente desgarrou da zona do rebaixamento, não retorna mais, né? A cadela de peruca, o acessório de canoa, ressuscitou a Ferroviária, né? Tá legal. Nós tivemos Volta Redonda, né? 0, CRB 1, já na segunda-feira. Resultado esse que foi importantíssimo para o Paysandu. Nós tivemos Atlético 1, Criciúma 1, né? Tá? Esse jogo na Arena Sicredi, né? Casa do Atlético, tá? Esse jogo foi na segunda, às 9 horas da noite. Parece que agora que o Atlético empatou pela primeira vez no campeonato, acho que com Coritiba, tomou gosto pelo empate, só vem empatando agora. Não ganhou e nem perdeu, só vem empatando. Perfeito? E ainda na terça, ontem, né?
na terça-feira, às 19h30, né? No Germano Kruger, né? Casa do Operário. O mesmo recebeu o Avaí, né? E não saiu de um simples empate em 0-0 com o Avaí. Resultado esse que foi interessante para o Paysandu, já que mantém o Operário na vista do Bicola, já que o Operário é o próximo adversário do Papão da Curuzu. Beleza? Então o Paysandu precisa, pessoal, pelo menos de uma vitória simples contra o Operário, né, na Curuzu, para que o Paysandu possa respirar, né, nessa região da tabela onde o Paysandu se encontra, tá? Então o Paysandu precisa, né, dessa vitória mais do que um ser humano precisa de água no deserto, tá? Então o Paysandu tem que correr com a faca no dente, sangue nos olhos e sem vacilar, sem deixar tremer a perna, e ir lá e conquistar mais 3 pontos para que possa respirar, né? Aliviado pelo menos um pouquinho, né? Nessa zona do rebaixamento aí. Agora vamos dar uma olhadinha nos confrontos dos nossos adversários diretos, né? Dos nossos adversários diretos pela a saída da zona do rebaixamento. Nós vamos ter Atlético e Chapecoense. Esse jogo pode ser mais um empate, não tem problema. Criciúma e Novo Horizontino. O time do Criciúma está em 7º com 33 pontos. O Novo Horizontino está em 4º, né? Agora na 4ª posição com 36, certo? Tudo bem. Nós vamos ter no Couto Pereira, né? Coritiba enfrentando, recebendo a Cadela de Peruca, né? Acessório de Canoa, tá? No Ailê Pinheiro, a Serrinha, né? Lá na Serrinha, em Goiânia, o Goiás vai receber o América Mineiro, né? Vamos lá, esse aqui é o primeiro jogo chave, né, dessa 23ª rodada, para que a gente tenha que secar o América novamente aí, para ele não pontuar contra o Goiás, tá? E o Goiás precisa vencer, porque hoje o Coritiba é o líder com 42 pontos, seguido pelo próprio Goiás com 41. Então o Goiás precisa da vitória. Que bom, né? Pelo menos assim vai correr atrás do placar durante a partida, beleza? Depois teremos CRB e Atlético Paranaense, né? Esse jogo pode empatar, né? Nenhum dos dois vai desgarrar, apesar do CRB já estar com 31 pontos, né? E no domingo, lembrando que esse jogo CRB e Atlético Paranaense é no sábado às 8h30, tá? No domingo nós vamos ter na Curuzu, Papão da Curuzu, Paysandu, né? Recebendo o Operário às 16 horas, né? Esse é o horário bom para essa partida, para Curuzu lotar e novamente a gente ir em busca de 3 pontos para se safar de vez dessa zona do rebaixamento. Aí teremos Ferroviária e Volta Redonda, né? Na Fonte Luminosa, Casa da Ferroviária, lá em Araraquara, onde o Vila Nova não pode pontuar, né? Ou seja, é muito assim bom para o Paysandu que a Ferroviária vence esse jogo, perfeito? O Cuiabá na Arena Pantanal vai receber também no domingo, porém às 8h30 da noite, o Atlético Goianiense, né? Que eu também gostaria que perdesse essa partida, beleza? E na Arena Nicknet, né, lá em Santa Cruz, São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto, né, vai receber o Vila Nova, né? O Botafogo que para muitos tem o pior time, né, o pior futebol praticado nessa Série B, tá? Vai enfrentar o Vila Nova em casa. Espero que o Vila Nova vença, né? Ou que esse jogo pelo menos empate. E o Avaí, né, fechando a rodada, na verdade esse jogo é na segunda-feira, tá? Às 19 horas, Botafogo e Vila Nova, tá? E também na segunda-feira, na ressacada, o Avaí, né, vai receber o Amazonas. E o Paysandu precisa vencer esse jogo no domingo, porque eu não confio muito no futebol desse Avaí.
é um time que oscila, é um time que não passa segurança para ninguém, não passa segurança para o seu torcedor, é um time que está até lá em cima. O Avaí está bem, está na 8ª colocação, mas vira e mexe dá uma pipocada, vira e mexe dá uma amolecida no caldo aí, e aí a caldo entorna de vez e o time sai com uma derrota. Eu espero que não aconteça, porque aí o Paysandu vai ficar muito pressionado, se bem que o Paysandu já vai ter jogado quando o Amazonas enfrentar o Avaí. Beleza, pessoal? Então deixa nos comentários aí qual o seu placar pro jogo Paysandu e Operário, tá? Nesse domingo, tá? Se o Paysandu sai ou não dessa zona do rebaixamento nessa rodada, ou pelo menos inicia uma saída, né? Recupera essa boa fase aí que estava vivendo, né? E, na sua opinião, qual é a posição que o Paysandu estará no final dessa rodada, né? No final da 23ª rodada do Brasileirão. Beleza, pessoal? Então eu creio que a gente tenha conversado sobre tudo. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários que a gente responde, tá? E até a próxima. Saudações bicolores a todos, né? Até a próxima e bora pra cima, papão!